Fala, meus queridos e queridas, tudo bem? Sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e, como você já sabe, nós estamos em uma maratona respondendo questões de língua portuguesa da banca Funatec, tá? Hoje eu vou responder questões do concurso de domingo passado, dia 19, concurso de Rosário, que foi organizado por essa banca. Então, se você fez, vamos lá, certo? Então eu já vou pedindo que você aí se inscreva se você não é inscrito. A gente tem um número muito grande de visualizações, mas quem dera que todo mundo fosse inscrito no canal. E também, além de se inscrever, que você comente, fale da aula, diga quantas questões você acertou e principalmente que você ative o sino para que quando eu postar algum vídeo, algo novo, você seja notificado, certo? Então, vamos lá para essa nossa maratona. Como é que funciona? Você já sabe. Deixa eu ver aí se você já sabe. Como é que a gente faz aqui as questões? Você para o vídeo, tenta responder e em seguida tira do pause, né? Para que a gente continue e você veja aí se você acertou ou não. No final, eu quero que você me diga quantas questões você acertou. E eu também quero que você me diga de onde você é. Você é daqui de São Luís do Maranhão, de onde o professor é, ou você é dos interiores, ou de outro lugar, de outra cidade, até mesmo de outro estado, né? A Funatec, ela organiza provas para outros estados. Certo? Então, vamos lá. Então, olha só, nós vamos começar aqui a partir da terceira questão. Você sabe que eu sempre estou resolvendo as questões que envolvem língua portuguesa. Você sabe, nesse concurso, essas primeiras aqui é de nível superior, a primeira, segunda e a terceira questões, elas foram relacionadas ao texto. Então, os textos são longos, então eu não trago. Eu trago mais as questões gramaticais para fazer uma espécie de revisão com você do conteúdo, ok? Então, olha essa questão. A ocorrência contida no verbo, olha só, a ocorrência contida no verbo é anterior à ocorrência do verbo, olha só, é anterior a outra que também está no passado. Ou seja, eu tenho uma situação, eu já tenho um verbo no passado e tenho uma situação que aconteceu anterior a ela, antes dela. E a pergunta é a seguinte: a que tempo verbal se refere o trecho anterior? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito ou pretérito mais que perfeito? O que você acha? Para aí o vídeo, tenta responder, porque o nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra D, tá? Pretérito mais que perfeito, tá? Só lembrando que essa prova eu fiz na semana passada e eu acertei todas as questões, tá? E agora tenho a honra de trazer aqui para responder para vocês. Então, o verbo, quando eu tenho um verbo no passado e uma situação que aconteceu antes dela, eu digo que esse verbo está no pretérito mais que perfeito, é o tempo verbal. Eu trouxe aqui uma pequena aula para você, olha só, quando eu digo assim, ó, eu ando presente do indicativo. Você sabe que existem 3 modos, tem uma questão sobre isso, mais lá na frente. Quais são os modos verbais? O modo indicativo, que indica uma certeza, anota aí, modo indicativo é o modo verbal que indica uma certeza. Modo subjuntivo, que é aquele tempo verbal que indica uma incerteza, uma dúvida. E o modo imperativo, que indica uma ordem, um conselho ou um pedido. Nós temos essas 3 formas verbais. Agora, cada modo verbal desse tem o seu tempo. Eu estou falando aqui especificamente do indicativo, tá? Então, por exemplo, quando eu digo eu ando, eu tenho o presente do indicativo. Agora, prestem atenção aqui, ó. Quando eu digo eu andei, eu tenho pretérito é passado, eu tenho pretérito perfeito do indicativo. O que é o pretérito perfeito? É uma situação, é uma ação que você fez e concluiu. Você fez e concluiu, por exemplo, eu andei. Certo? Já o pretérito imperfeito é uma ação que você fez e não concluiu e pode voltar a fazer a qualquer momento.
Disse que no pretérito perfeito você fez e não faz mais. No imperfeito você fez e pode voltar a fazer a qualquer momento. Então, ó, eu andei, pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito do indicativo, eu andava. Ah, eu cantei na igreja. Concluí. Ah, eu cantava na igreja. Eu posso voltar a cantar a qualquer momento. Eu andei, pretérito perfeito. Concluí. Eu andava, pretérito imperfeito. Eu posso voltar a andar. Então, isso aqui é pretérito perfeito e imperfeito. Ou seja, passado, né? Agora, olha o nosso gabarito aqui, ó. O gabarito lá que eu mostrei para vocês. Apenas de noite admitiu, ó. Admitiu aí já é um verbo no passado. Ele admitiu que andara, ó, esse andara foi uma ação verbal que foi feita anterior à outra, no caso do admitir. Eu já tenho admitiu no passado e andara foi uma situação que aconteceu antes disso. Ó, apenas de noite admitiu que andara, ele admitiu que andara por caminhos errados. Então, andar aqui está no pretérito mais que perfeito, que é quando é que é isso, professor? É isso aqui, ó. A ocorrência contida no verbo. Se você quiser, professor, qual é o conceito de pretérito mais que perfeito? É o da questão número 3. A ocorrência contida no verbo é anterior à outra, que também é situada no passado. A que tempo verbal se refere? Pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito é uma ação verbal que foi feita antes de outra que também está. Hoje é pouco usado, até mesmo professores, até eu mesmo, quase não uso, mas é a nossa língua portuguesa. Tá? Em textos mais formais e tudo é comum a gente ainda ver. No dia a dia, não. Ok? Só para terminar aqui do indicativo, a gente também tem, ó, eu andarei, futuro do indicativo, futuro do presente, eu andarei. Eu andaria, futuro do pretérito, uma situação que poderia acontecer no futuro. Ok? Eu coloquei logo aqui, porque se a Funatec agora, nesse concurso de Rosário, pediu esse tempo verbal, quem sabe no de Pinheiro ou de Santa Luzia, né, que são outros interiores que ela vai fazer, ela não vai cobrar, só que em vez de colocar do pretérito mais perfeito, ela pode colocar o conceito do pretérito perfeito ou do imperfeito, você já está sabendo. Uma ação concluída, feita no passado, pretérito perfeito. Inconcluída, inconclusa, né? Imperfeito. Ok, pessoal. Certo? Pretérito, aqui, ó, futuro do pretérito é uma ação que poderá acontecer no futuro. Tranquilo? Certo? Então vamos seguir aqui. Quarta questão. Olha só. Destaque a alternativa que contém um exemplo de adjetivo primitivo. O que é um adjetivo primitivo? Você sabe que existe adjetivo primitivo e derivado, substantivos primitivos e derivados, não é isso? O primitivo é aquele que dá origem a outros, o derivado é aquele que se originou de outro, certo? Então, feliz é um adjetivo, digamos assim, é um adjetivo primitivo. Já o adjetivo infeliz é um adjetivo derivado, porque veio de feliz. Então, olha só, questão para mim bem tranquila. Ó. Desfavorável vem de favorável, né? Foi acrescentado aqui um prefixo. Escuro. Escuro é o nosso gabarito, ó, não veio de nenhuma outra, tá? É primitivo mesmo, adjetivo primitivo. Europeia, vem de Europa, né? Deriva daí. Europeu. Infeliz, veio de feliz. Eu até dei o exemplo aqui para vocês, tá? Então, o adjetivo, né? Que é a palavra que caracteriza, que é primitiva, que não vem de nenhuma outra já existente, é escuro, tá? Escuro. Certo, pessoal? Acertou? Já acertou aí a questão? No final eu quero que você me diga quantas você acertou e qual é a sua cidade, se você está gostando da aula. E não te esquece de te inscrever aí e compartilhar conhecimento. Próxima questão. Olha só. Os mecanismos linguísticos são os recursos disponíveis na linguagem
que os falantes utilizam para construir significado e alcançar diferentes objetivos comunicativos. Acerca dos tipos de coesão textual, olha só, eu tenho uma aula aqui chamada coesão referencial e coesão lexical. A Funatec tem cobrado esse assunto, você pode assistir aqui no canal. O que é coesão? Coesão é um mecanismo de fazer ligações dentro do texto, as partes do texto. Um texto ali, se não fosse a coesão textual, o texto seria um emaranhado de palavras. Mas você tem ali a coesão que faz a ligação dessas partes do texto. E são feitas ali coesões referencial, lexicais, por elipse, por substituição, certo? Ok, uso de conectivos e tudo mais. Aqui, ó, acerca de coesão, se você nunca estudou isso, anota aí no seu caderno, ó, você que está estudando para os concursos. Estudar coesão textual. Olha o que ele pergunta. Coesão textual. Acerca dos tipos de coesão textual, assinale a que consiste na menção de elementos, ó, menção de elementos que já apareceram ou ainda vão aparecer no texto. Quem nunca estudou isso aqui é uma questão difícil. Se você nunca estudou isso aqui. Mas se você já estudou, você vai perceber que isso aqui é coesão referencial. Coesão referencial. O que é coesão referencial? É quando eu uso um elemento para fazer referência ou a algo que já apareceu no texto, ou a algo que ainda vai aparecer no texto. Isso é coesão referencial. Quando a coesão referencial retoma algo que eu já disse, por exemplo, o professor está dando aula para o concurso da Funatec. Ele resolve questões. Esse pronome ele retoma o termo professor, faz uma referência a professor. Como professor já foi mencionado, eu digo que isso é uma coesão referencial anafórica, porque retoma. Se retoma, é anafórica, faz o papel da anáfora. Agora, se eu digo assim, a verdade é esta, 2 pontos, precisamos estudar. O termo pronome esta, pronome demonstrativo, ele antecipa, certo? Um elemento que ainda vai aparecer. Nesse caso, eu tenho coesão referencial catafórica. Eu estou referenciando algo que ainda vai aparecer no meu texto. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, coesão referencial aqui é o nosso gabarito. O que é coesão referencial? É que consiste na menção de elementos que já apareceram ou ainda vão aparecer no texto. Tranquilo? Tem vídeo aqui no canal. Procure coesão referencial e lexical, que eu tenho aqui no canal, certo? Também tem uma parte que eu falo de elipse. Seguimos. Olha só. De novo, ó, segunda questão sobre coesão textual. A Funatec está pegando aí com coesão textual. Então, te liga para você estudar esse assunto, tá? Para a coesão textual, são utilizados alguns recursos essenciais que contribuem para a harmonia dos elementos textuais. Ok. Entre estes, podemos destacar todas as alternativas, exceto, ou seja, qual alternativa tem elementos que não vão, de certa forma, contribuir para uma boa coesão textual. Vamos ver, então? Letra A. Ordenar as palavras corretamente nos períodos. Isso aqui é positivo, certo? Isso aqui é uma alternativa que vai contribuir para a coesão textual. Utilizar corretamente as flexões nominais, como a flexão de gênero e número, sim, também contribui para a coesão textual. Fazer uso adequado das flexões verbais, como a flexão em número, pessoa, modo e tempo, sim, também. Agora, olha a letra D. Usar indistintamente as preposições e conjunções? Não, indistintamente não. Eu posso usar preposições e conjunções, mas indistintamente não. Às vezes eu vou precisar omitir ali, vou ter que fazer uma elipse, porque senão vai ficar repetitivo.
não é indistintamente usar preposições. Aqui é a única letra que não corresponde a um elemento que vai dar harmonia ao texto, né? Não vai contribuir muito para a coesão. Não estou dizendo que você não vai usar no seu texto preposições e conjunções. É essa palavra, indistintamente. Não, indistintamente não. Existe ali uma ordem, vai depender da necessidade de colocar ou não as preposições e as conjunções ali, que são elementos conectores, tá? Ou conectivos, como você queira chamar. Vamos seguir. Assinale um exemplo de texto expositivo. Aqui eu vou te dar uma aulinha, tá? Texto expositivo. O que é um texto expositivo? Ele quer saber um exemplo. Anota aí, ó. Anota no seu caderno. Tipologia textual versus gêneros textuais. A Funatec, eu tenho percebido, todo concurso, ela tem cobrado tipologia textual e gêneros textuais. Essa prova de Rosário, por exemplo, eu acredito que eu vi 3 ou 4 questões cobrando tipologia textual e gêneros textuais. Nesse caso, ela está cobrando, quando ela te pergunta o texto expositivo, é uma questão de tipologia textual. Ok? Antes que a gente responda aqui, o nosso Veja o Gabarito, eu quero fazer uma rápida revisão com você sobre tipologias textuais. Então, vamos lá, me acompanha aí. Quando eu falo de tipologia textual, eu estou falando do tipo do texto. Quando você fala de tipologia textual, você está falando da estrutura do texto. E nós temos 6. Tá? Alguns livros trazem só 5, eu trouxe 6 para vocês. São esses 6 aqui, ó. Certo? Isso aqui. Então, tipologia, anota aí. Tipologia diz respeito à estrutura do texto. E o gênero textual, Cristiano? Olha só, muita atenção nessa hora. Gênero textual diz respeito à função comunicativa e social cumprida pelo texto. Eu também chamo o gênero textual de o nome do texto. Certo? Por exemplo, eu tenho uma tipologia que é narrativa. Mas dentro da tipologia narrativa, da estrutura, lembra que eu falei? Tipologia tem a ver com estrutura. Dentro da tipologia narrativa, eu tenho diversos gêneros textuais. Eu tenho o conto, eu tenho a fábula, eu tenho o romance, eu tenho a novela, eu tenho a notícia. Vocês estão entendendo? Esses que eu falei são gêneros textuais que têm estrutura da tipologia narrativa. Então, tipologia, nós temos essas 6. Mas gêneros, nós temos inúmeros. E cada dia, novos gêneros vão surgindo. Cada gênero desse está associado a uma tipologia dessa. Ou seja, uma tipologia textual pode ter diversos gêneros inseridos ou que fazem parte dela. Então, resumindo, tipologia tem a ver com a estrutura do texto. Gênero textual tem a ver com o quê? Gênero textual já tem a ver com a função comunicativa que aquele texto cumpre, socialmente. Ok, de boa, certo? Então, vamos lá. Qual é a primeira tipologia textual? Aqui eu trouxe um resumo, você pode estudar mais sobre isso. Eu trouxe um resuminho para que a gente consiga responder a questão, tá? Então, olha só. Texto narrativo. Qual é a palavra-chave do texto narrativo? Texto narrativo é aquele texto que serve para contar. Contar uma história, contar uma situação. Narrar uma história. Ok? Texto descritivo é um texto que a palavra-chave é características. Ou seja, é um texto que vai trazer características de pessoas, de um lugar, de um objeto. Dificilmente você vai encontrar um texto que seja só descritivo. Normalmente, a descrição está presente em outros textos. Por exemplo, dentro do texto narrativo, você tem diversas partes descritivas. A descrição do personagem, do lugar, que é justamente isso que vai fazer você imaginar aquela história que você está lendo.
imaginar como é o personagem, o lugar, os objetos, tá? Então, descritivo é uma espécie de retrato verbal que você faz com palavras. É um retrato feito de palavras. Você vai caracterizando. Texto expositivo, que é o da nossa questão aqui, é um texto que serve, resumida, para informar você, traz informações, expõe informações para a gente, certo? Ele apenas descreve. Alguns até chamam de texto dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo, certo? O texto dissertativo é aquele que serve para defender uma ideia. Qual é a diferença do expositivo para o dissertativo? Vamos lá. O texto expositivo, ele vai trazer um texto expositivo sobre violência contra a mulher. Ele vai tratar dos números da violência contra a mulher. Ele vai falar dos tipos de violência contra a mulher, os lugares onde mais acontece, os dados sobre violência contra a mulher. Isso é um texto expositivo. Agora, se o texto estiver defendendo alguma ideia sobre o tema violência contra a mulher, aí esse texto não é mais expositivo, ele é dissertativo. Ok? Então, expositivo só expõe um assunto, um tema. O dissertativo opina sobre um determinado tema. O texto injuntivo é aquele que serve para instruir ou ensinar ou regulamentar também, tá? Então, a bula do remédio, a receita de bolo, o regulamento de um condomínio, são textos injuntivos que servem para instruir, ensinar, regulamentar. E temos também, nem todos os livros trazem esse, é o texto preditivo, que é aquele tipo de texto que serve para prever, como a meteorologia, por exemplo, os horóscopos, por exemplo, tá? São textos preditivos. Ok? Nossa, professor, agora sim eu consegui aprender tudo. Dá graças a Deus pelo professor Cristiano existir, tá bom? Você só tem que se inscrever e assistir tudo para me recompensar por isso. Tranquilo? Agora vamos voltar à questão. Olha só. Um texto, assinale um exemplo de texto expositivo. Um ensaio é um texto expositivo? Não, um ensaio é um texto dissertativo. Ele vai defender uma ideia, vai trazer uma ideia. Um romance é um texto expositivo? Não, é narrativo. Um verbete de dicionário é texto expositivo? Sim, porque vai trazer o significado de uma palavra. A letra C é o nosso gabarito. Bula de remédio é texto expositivo? Não, é injuntiva. A bula de remédio vai instruir. Ok? Então, esse é o nosso gabarito. Estude isso porque a Funatec tem cobrado questões de tipologia textual. Ok? Próxima questão. Outro assunto que também tem caído. Ó. Eu vi nas duas questões, tanto no nível médio como superior. Os fatores de textualidade são elementos que contribuem para a qualidade e eficácia de um texto. Fatores de textualidade, eles contribuem. Eles são fundamentais para garantir que o texto cumpra a sua função comunicativa de forma clara, coerente e coesa. Destaque o fator que diz respeito, olha só, destaque o fator que diz respeito aos objetivos do autor ao produzir o texto e a capacidade do texto de transmitir esses com objetivos de forma clara e eficaz ao leitor. Isso é o quê? Qual é o fator? Vamos para uma aulinha? Nós temos aqui os fatores de textualidade. Quais são os fatores de textualidade? O texto tem que ter coerência. Um texto precisa fazer sentido, certo? O texto precisa fazer sentido. Coesão, precisa haver ligações entre as partes do texto. Intencionalidade. O que é intencionalidade, professor? É justamente o que a questão diz aqui. É a capacidade do texto de produzir, ó. Se refere a quê? Aos objetivos do autor ao produzir um texto, a intenção dele ao produzir o texto e a capacidade do leitor de transmitir esses objetivos de forma clara e eficaz. Isso se chama o quê? Intencionalidade. Intencionalidade. Certo? Qual é o outro fator?
Aceitabilidade, que é a questão de ser aceito por quem vai ser compreendido, por quem vai receber esse texto. Situacionalidade, ou seja, o local, o contexto que aquele texto é escrito. Ele tem que cumprir a função de ter informatividade, ou seja, de conseguir informar. E intertextualidade, que é aquela conversa entre os textos, né? Um texto mencionando o outro, conversando com o outro. Então, aqui nós temos os fatores de textualidade. A Funatec tem cobrado isso nas provas, deu uma estudada sobre isso. Então, o fator de textualidade, aqui é bem fácil, né? Porque coloca os objetivos. Os objetivos são o quê? São as intenções. Os objetivos do autor é a intenção. Eu achei uma questão bem tranquila, bem fácil, tá? Outro tipo de questão que a Funatec ama, tem que ter uma dessa. Toda prova tem que ter uma dessa. É perguntar escrita de palavra, ortografia, né? É aqui, ela pega muita gente aqui, tá? Então ela pergunta o seguinte, ó. Assinale a alternativa isenta de erro ortográfico. Ou seja, qual é a única palavra que está aqui, a única que não tem erro, né? Então, exceção está errado, né? Que era para ser um C cedilha. Privilégio, né? É privilégio, né? Empecilho está certinho, ó. Letra C. A gente fala empecilho, mas é empecilho com E. E quiser é com S aqui, tá? Nosso gabarito, letra C, tá? Empecilho. Sempre está caindo, tá? Deixa eu só apagar aqui. Ó, nosso gabarito. Sempre cai, né? Questões de ortografia, perguntando para a gente qual está escrita corretamente aí. Funatec tem cobrado isso. Preste atenção. E essa daqui, hein? Essa daqui também pegou muita gente. Eu confesso para vocês que nem eu sabia, mas eu consegui acertar porque eu fui pelo contexto. Observe o trecho da música Chão de Giz, de Zé Ramalho. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Há meros desvaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folha. A miúde. Aí ele perguntou, o que significa miúde? E aí, galera, eu confesso para vocês que eu não sabia. Só que eu fui pelo contexto. Ó, espalho coisas, eu desço dessa solidão, fotografias recortadas e a me torturar. Se estão torturando ele, é algo que está frequentemente, tá? Então, a miúde significa frequentemente. Ele queria o seguinte, ó. Assinale a alternativa que contém um sinônimo. O que é sinônimo? Uma palavra que tem o mesmo significado ou significado parecido com a miúde. É frequentemente, tá? Frequentemente. Certo? Ok? Tranquilo? Vamos então seguir. Aqui agora já é outra prova, tá? Nível médio agora, que foi a prova de nível médio. A primeira que a gente fez foi superior. E agora a gente vai fazer a de nível médio da Funatec, tá? Que também foi de domingo passado, da Prefeitura de Rosário. Olha só a questão, modo verbal. Lembra que eu falei para vocês que existem 3 modos verbais? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vamos lá? Então, ó, o modo verbal que serve para apresentar hipóteses ou dúvidas é qual? Falei no começo da aula. Qual é? É o modo subjuntivo. Subjuntivo é o modo que traz. Se eu quisesse, quando eu for, que eu ande, tá? Então, o modo verbal que apresenta hipótese ou dúvida é o modo subjuntivo. Indicativo, certeza. Imperativo, ordem ou pedido. Imperativo também é ordem ou pedido, mas negando algo. Ok? Seguimos. Destaque a alternativa que contém uma classe de palavras invariáveis. O que é uma palavra invariável? É uma palavra que não muda, é uma palavra que não tem nem masculino, nem feminino, não tem nem plural, nem singular. Ok? Os adjetivos são invariáveis. É belo e bela, belos e belas. Numerais, 1, 2. Ou 1, 2, né? 2, 2. 1, 1.
São invariáveis. Os verbos também, tá? Eu canto, tu cantas, ele canta, cantavam. Então, a única classe de palavras que não tem são as interjeições, né? Que são aqueles termos que indicam emoções. Viva, pega, uhul, uau, tá? Que indica emoção, surpresa, tá? Ok? Meu Deus. Certo? São interjeições. Bem tranquila. Olha a próxima. De novo, mecanismos linguísticos. Ó. É a mesma questão, ele só mudou agora aqui. Vamos ver lá, olha só. Os mecanismos linguísticos são os recursos disponíveis na linguagem que os falantes utilizam para construir significado e alcançar diferentes objetivos comunicativos. De boa. Acerca dos tipos de coesão textual, assinale aquele que ocorre quando há omissão, ó, é diferente, quando há omissão de algumas palavras, sem que o entendimento das ideias da oração seja comprometido. Ou seja, consiste na supressão de elementos que são facilmente identificados ou que já tenham sido mencionados no texto. O que é isso? Não é referencial, como naquela questão. E aí, gente, coesão por elipse. O que é elipse? É quando você omite um termo que é facilmente reconhecido na frase. Odeio latido dos cachorros. Quem é que odeia? Eu. Eu omiti, mas é facilmente reconhecido ali na frase. O eu. Por exemplo, no fim da festa, garrafas e pratos pelo chão. Eu omiti uma palavra. Havia ou tinham garrafas e pratos pelo chão. Então, coesão por elipse é quando você, de certa forma, omite um termo que ele é facilmente reconhecido pelo contexto, ou então por ele já ter sido mencionado na frase. Certo? Coesão. Olha só, coesão caindo de novo aí na Funatec. Te liga nesse assunto, tá? Te liga. De novo, ó, texto agora. Ó. Assinale um exemplo de texto injuntivo. Já te dei aula, fica mais fácil agora, né? O que é um exemplo de texto injuntivo? Ou seja, ele colocou aqui a tipologia textual e quer que você encontre o gênero que faça parte. Ó, isso aqui é tipologia textual, ó, tipologia textual e aqui é gênero textual. Ele quer que você encontre um gênero textual que faça parte dos textos injuntivos. Injuntivo é aquele que dá uma instrução, que ensina. Qual é aqui, galera? Letra A, uma receita culinária. Certo? Uma receita culinária é um exemplo de texto injuntivo, porque ela vai te ensinar a fazer um bolo, te instruir. Ok? De novo, ó, fatores de textualidade, que eu também já dei aula para vocês. Só que agora ele quer o seguinte, ó. Destaque o fator que se refere à capacidade do texto de ser compreendido e aceito. Compreendido e aceito pelo público-alvo. Certo? Eu não sei por que ficou essa palavra aqui, intertextualidade, mas esquece isso aqui, né? Não sei, acho que estava na prova. Tá? Destaque o fator que se refere à capacidade do texto de ser compreendido e aceito por seu público-alvo. Qual é, galera? Aceitabilidade. A aceitabilidade, a capacidade do texto de ser compreendido e aceito pelo seu público. Praticamente, lá naquela outra, ele colocou o objetivo. O objetivo é a intenção. Ó, aceito e compreendido, aceitabilidade. É bem tranquila, né? Dá para você compreender essas questões de fatores de intertextualidade. Oitava, assinale a alternativa isenta, ó, de novo, de erro ortográfico, onde não tem erro aqui, né? Qual é aquela que não tem? Certo? E aí, pessoal, qual é aquela que não tem? É a letra C, permissão. É ansioso, com S, tá? Cabelei, lei, faltou o I aqui, leiro. Análise é com S. Permissão é a única certinha aqui, letra C. Certo? Tá conseguindo compreender? Tá aprendendo? Tá acertando? Tá gostando das aulas? Não te esquece de te inscrever. Não te esquece de ativar o sino para quando tiver novos conteúdos. Eu quero continuar fazendo questões. Daqui a pouco eu vou resolver questões de outras bancas também para te ajudar a passar no teu concurso. Te liga, viu? Concurseiro e concurseira. Penúltima questão. Assinale a alternativa que contém um sinônimo para a palavra taciturno. Olha só. O que é uma pessoa taciturna? Uma pessoa calada,
é uma pessoa na dela, é uma pessoa que é tida também como sombria. Eu até trouxe aqui o significado. Taciturno, ó, calado, reservado, silencioso, quieto e sombrio. São sinônimos de taciturno. Então aqui o nosso gabarito é a letra A. A última questão, vamos lá. Muito interessante essa daqui, tá? Os tipos de discurso referem-se às diferentes maneiras pelas quais as informações são apresentadas e organizadas em um texto. Tipos de discurso. Se você nunca estudou isso aqui, anota aí, ó. Tipos de discurso. Certo? De acordo com o seu propósito comunicativo do público-alvo. Destaque a alternativa em que o narrador relata o que foi dito, mas sem reproduzir exatamente as palavras dos falantes. Tá? Quando o narrador, ele omite, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente ficar melhor. Quando o narrador ele relata o que foi dito, mas sem dizer exatamente as palavras do falante. Para a gente responder essa questão, eu vou te dar uma aulinha, tá? Quais são os tipos de discursos na narrativa? Tipos de discurso, quando você lê um texto narrativo. Nós temos o discurso direto. O que é um discurso direto? É quando o narrador coloca exatamente o que o falante falou, o personagem falou. Por exemplo, o jovem rapaz disse, irei estudar. Isso aqui eu tenho um discurso direto. O narrador, discurso direto, anota aí. Quando o narrador coloca exatamente, reproduz exatamente a fala do personagem. Certo? Já o discurso indireto é quando o narrador ele incorpora à narração dele o que foi dito pelo personagem. Por exemplo, o jovem disse que irá estudar. Percebam que aqui o narrador ele incorporou, ele colocou o que o personagem disse, mas sem reproduzir. É justamente a nossa questão aqui, ó. Então eu tenho o discurso indireto, 10, letra C, que é quando o narrador relata o que foi dito, mas sem reproduzir exatamente as falas dos falantes. E, por último, o discurso indireto livre, que é quando acontece o quê? É quando o narrador ele mistura tudo. Ele coloca a fala dele com a fala do personagem e tudo mais. Olha só. O jovem estava cansado de ser pobre. Vou estudar. Preciso mudar de vida. Então foi estudar. Percebam que é que ele misturou a fala dele com a fala do personagem e depois voltou para a fala dele e tudo mais. Certo? Ok. Certo, pessoal? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. De boa? Então, eu fico por aqui. Aqui está meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar, ativar o sino e me dizer aí nos comentários qual a sua cidade, qual concurso você vai fazer, quantas você acertou. Até a próxima e um forte abraço, professor Cristiano.